Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoa queridinha, agradável e simpática. Nós estamos iniciando mais um super, hiper, mega momento de escola dominical online, onde você é o nosso convidado de honra e a sua presença é fundamental. Muito legal a gente estar junto. Estamos no nosso 27º encontro e até aqui temos ajudado ao Senhor. É legal saber que agora está gravando de verdade. A gente teve alguns probleminhas que você descobrirá no final dessa gravação. Antes de falar sobre a nossa aula ou a nossa própria proposta, só quero te dizer, dar um recadinho muito interessante que pode mudar toda a sua vida. Nessa aula, você não verá somente o meu rostinho lindo, terá um outro rostinho bonitinho que irá participar. E eu também estou fazendo aqui, usando um programa novo, então vou botar duas pessoas juntas aí. Olha só que coisa de Deus, a mágica divina. E vou colocar uma pessoa junto para poder participar. Então, se eu estiver olhando assim para o lado, eu não estou ignorando ninguém, não, tá? Que eu estou olhando para outra tela e tentando mexer. Sabe que o homem tem dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas, sem enrolação, quero convidar alguém muito importante e especial. Deixa eu achar o botão certo. Pum! Reginaldo! Vulgo, o maluco do Andy. Quem participou da escola dominical ao vivo sabe o que eu quero dizer. Ah, não, isso foi só para mim, foi no privado que eu recebi essa mensagem. E aí, Reginaldo, faça a sua saudação, Reginaldo, para o povo bonitinho que nos assiste. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera abençoada, galera bonita, como o Daniel sempre fala, né? Prazer mais uma vez estarmos juntos, mesmo que online, e agora nesse formato aqui que é inédito para a gente, né, Daniel? E assim, eu estou rindo bastante aqui porque o vídeo para vocês está começando agora, mas já tem 11 minutos que a gente está aqui, fora outras coisinhas que a gente está discutindo aqui, debatendo, e essa coisa de gravar, olha, é só o sangue do Cordeiro. Mas que Deus esteja te abençoando, que nós possamos ter agora um momento de aprendizado, um momento de edificação, que Deus esteja nos abrindo o entendimento, porque a palavra dele é boa, a palavra dele é eficaz e é ela que nos impulsiona a viver essa vida de uma forma melhor. Deus te abençoe, vamos que vamos. Amém. Essa experiência nossa, né, Reginaldo, tem tudo a ver com o tema de hoje. Um tema, Antes de. verdade. Tem tudo a ver. Fica ligado que você vai entender. É, antes de falar até o próprio tema, que é um super pega suspense, só quero te avisar uma coisa, irmão. Essa aula não é ao vivo. Se você está achando que essa aula é ao vivo, a gente te trollou. Isso é uma aula gravada, só que num formatozinho, com a carinha, que parece um pouco ao vivo, mas não é ao vivo, tá? Hoje ainda é dia. Eu vou nem falar que dia que eu tô gravando, senão eu fico com vergonha. Beleza? Tamo junto. Temos um tema muito interessante da nossa nova lição, que você não tem a revista, mas se você quiser ter, só tu levantar a mão, dar um alô que a gente consegue providenciar para você. A gente só está precisando de mais alguns pedidos para a gente poder fazer um pacotão lá. É a lição 5 dessa nova revista, que tem como tema fé, experiência e esperança. Não sei se algum desses temas aí tem alguma coisa a ver com a sua caminhada, mas a gente vai estar conversando sobre isso nesse momento. Show? Já quero te convidar, por favor, a abrir a sua preciosa palavra de Deus no livro de Romanos 5, capítulo 5. A gente vai ler 5 versículos, do 1 ao 5. Reginaldo, você pode me ajudar na leitura, por favor? Com certeza. Vamos ler. Romanos, carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 fala assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, a esperança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quatro palavrinhas mágicas que nos ajudarão a compreender um pouco melhor. O hit do momento, que é tribulação. A gente tem aí a perseverança, que também pode ser compreendida como a paciência. Temos a experiência e temos aí também a esperança. Palavrinhas que nos ajudarão, viu? Agora foi certinho.
4 palavrinhas mágicas. Antes, tem um versículo aqui que eu acho que pode trazer muita inquietação para a gente, até na hora de ler ou de interpretar, ou até mesmo baseado no momento que a gente vive. É simplesmente o versículo de número 3, né, que vai dizer que nos gloriamos nas tribulações. Antes da gente até adentrar nos próprios contextos que tem aqui da nossa lição, é muito interessante frisar isso. O Senhor, em todo momento, ele está direcionado a nos ensinar alguma coisa. E aprendemos muitas lições na nossa caminhada cristã. Quer sejam lições que a gente aprende muitas das vezes rindo, né? Ou muitas das vezes chorando. Mas sim, não fique escandalizado. Quanto na Bíblia, também em Tiago a gente vai encontrar sobre o homem feliz é aquele que passa ali pelas tribulações, pelas dificuldades, e isso, por mais que você ainda não conseguiu compreender, isso é muito legal, isso é necessário na nossa caminhada cristã. Amém? Então vamos lá. Esperança, a gente sempre ouve, ou na maioria das vezes a gente ouve esperança relacionada com fé. E aí, antes da gente avançar, é legal a gente já trazer ali uma definição para um, uma definição para o outro, para a gente poder ter um entendimento melhor. Porque no nosso próprio tema a gente está falando sobre fé, experiência e esperança. Logo, se a gente tem duas palavrinhas aí distintas, né, separadas, a gente não está falando sobre a mesma coisa. O que é fé e o que é esperança? Reginaldo, dá para dar um alô em cima disso aí? Eu peguei até uma definiçãozinha aqui também, vê se você dá um alôzinho sobre isso. O que é fé, no nossa compreensão, e o que é a esperança? Bem, eu até também coloquei aqui algumas definições. Esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Aqui eu até discordo, porque nem sempre a gente espera coisa boa. Você pode ter uma esperança que vai acontecer algo ruim. Tipo, os vascaínos hoje, ao encontrar com o Flamengo, eles sabem que vão dar ruim, entendeu? Que vai dar ruim. Então, a esperança aguardando algo ruim. Mas esperança... Já entrou os 2 dislikes aí, já. Ó. Brincadeira aí. Então, esperança é isso. É quando eu acredito e espero ter alguma coisa. Então, eu tenho esperança que aquilo vai acontecer. Já a fé, aí é interessante que eu entendo também que tem a fé natural e a fé sobrenatural. Vira e mexe, eu falo sobre isso na igreja, em estudos. Aí eu dou até um exemplo, né, do motorista, né, que a fé é natural. Quem é que entra no ônibus e pede ao motorista a sua carteira de habilitação? Ninguém pede. Ninguém pergunta, meu camarada, quantos anos você dirige ônibus? Qual o seu tempo de carteira assinada como motorista? Ninguém pergunta. A gente entra no ônibus acreditando que aquele motorista, que aquele profissional, ele é capacitado para tal, para fazer aquele serviço. Isso é uma fé natural. Ninguém vai no médico e pede o seu CRM. Quantos anos você faz esse tipo de cirurgia? Há quanto tempo você trabalha com esse tipo de procedimento? Ninguém pergunta. A gente crê que aquele homem, que aquela mulher são capacitados para ser médico, né, para fazer aquela situação. Já a fé sobrenatural é quando eu acredito, quando eu creio em algo, mesmo não vendo nenhuma possibilidade terrena. Mesmo que as circunstâncias ao meu redor me mostrem ao contrário, eu acredito de uma forma tão firme que algo grandioso vai acontecer, mesmo que todas as coisas dizem que não. E a nossa fé em Cristo, ela está nesse sentido. É uma fé sobrenatural. É eu crer mesmo não vendo que algo bom, que o que Deus tem preparado para mim vai acontecer. Então, esse tema é muito, muito, muito interessante, né? Muito profundo. Fé, experiência e esperança. E na nossa revista ele fala assim, esperança fala de espera e expectativa, né? É o que nos motiva muitas vezes nos tempos de dificuldade e sofrimento. Nos textos de Romanos fala-se muito sobre esperança, e viver com esperança é enfrentar as adversidades, crendo que dias melhores virão. E eu pensando sobre essa questão aqui de esperança, de expectativa, eu lembrei da questão do ônibus. Quando a gente vai para o ponto de ônibus, ponto de parada, né, você fica ali aguardando na expectativa que o ônibus vai vir. Você sabe, a linha tal vai passar ali tal horário, então eu vou esperar. Aqui em Macaé é legal que você fica meia hora, 40 minutos, 1 hora, você fica ali
esperando e na expectativa do ônibus vir. Mas você não está vendo o ônibus. E por você não estar vendo o ônibus, você está na expectativa dele chegar. Então você fica esperando ele ali no ponto. Agora imagina se nós tivéssemos uma visão biônica, se fôssemos aí aquele Homem de Ferro, né? O Daniel que gosta aí dos super-heróis, estivéssemos ali com aquela visão de longo alcance, estamos no nosso trabalho, a gente vai sair tal hora e tal hora vai passar um ônibus. Mas como eu estou tendo aquela visão de longo alcance, eu estou vendo o ônibus saindo do ponto A até o ponto C. Então eu não vou ficar esperando o ônibus, porque eu estou vendo o ônibus. Acaba que eu não tenho aquela expectativa, porque eu sei que ao olhar o ônibus naquele trajeto, determinado momento ele vai chegar num determinado ponto. Então eu não fico na expectativa, eu simplesmente aguardo ele chegar no ponto que eu quero, e quando ele estiver ali próximo, 10 metros, 15 metros, eu simplesmente vou para o ponto, entro no ônibus e faço a minha viagem. Mas a gente não enxerga o ônibus. E por a gente não enxergar, a gente fica esperando, juntamente com a expectativa. E quando se fala em fé cristã, quando nós falamos de esperança em Deus, em Cristo, em relação a isso, muitas coisas a gente não vai ver. E por não vermos, nós precisamos aguardar. Nós precisamos ter essa esperança, essa certeza que Deus está conosco, mesmo a gente não vendo. Mesmo nesses momentos que a gente tem vivido, tantas lutas, tantas dificuldades, como temos firmado a nossa esperança? Onde temos firmado a nossa esperança? Será que estamos aguardando a nossa motivação, melhor dizendo? Será que a nossa motivação ela está onde? Nas soluções da política brasileira? Nas soluções da medicina? Não, essa vacina vai sair, tudo vai acabar e vai se resolver. Eu tenho uma triste notícia para você que pensa dessa forma, ou melhor, se a sua motivação está apenas nessas situações. Você pode se enganar, você pode ter decepção, porque a nossa esperança precisa estar em Deus. A nossa expectativa precisa estar em Deus. E no decorrer da nossa lição, a gente vai estar falando sobre as tribulações, nós vamos estar falando sobre as experiências, mas nesse primeiro momento, esperança, expectativa. Que a nossa esperança esteja em Deus e que a nossa expectativa seja Deus. Amém? Amém. Um outro ponto muito legal sobre esperança, o que é a esperança, assim, da sua própria definição, a gente está falando sobre esperar, né? E eu até anteriormente, conversando com o Reginaldo, quando eu falo sobre esperar, a primeira imagem que vem na minha cabeça é um semáforo, principalmente ali no vermelho, né? Que é para você poder parar. Logo vem esperar, sinal vermelho, parar, e a gente às vezes acaba acreditando que ter esperança é muitas das vezes eu parar uma caminhada, parar para esperar algo acontecer, eu ficar ali inerte, paradão. E necessariamente a esperança ela não traz essa visão de inatividade, não fala que o indivíduo precisa estar parado, que ele ali está apático, inerte a uma situação. Muito pelo contrário. Ele continua agindo, ele continua em ação, esperando, sim, com a certeza, com a sua fé, acreditando na possibilidade, na expectativa assim, de que coisas boas virão para seu encontro ou que irão alcançar. Falando sobre caminhada cristã, aguardando o tão sonhado momento do encontro com o nosso lindão noivo na eternidade. Trazendo um ponto de provocação, Reginaldo, será que a gente, você falou sobre caminhada cristã, a gente consegue ter uma caminhada cristã sadia, saudável, né? Sem ter esperança em Deus? Será que é possível isso? Como é que é? Não. Ter uma caminhada saudável sem ter esperança em Deus? É isso? É incompatível? É incompatível. Não, será que nem forçando um pouquinho a gente consegue? Ah, não. Vai ser uma expectativa falsa, vai ser uma expectativa momentânea, porque se a gente não tiver algo maior, algo no plano superior que esteja nos controlando, nos guiando, mas nos guiando, nos orientando, a gente vai se perder. A própria palavra diz que
o coração do homem ali, ele não sabe fazer planos. Pode até fazer os planos, mas são planos ruins, que vão dar errado, que vai, infelizmente, o final é morte. Tem prazo de validade. Tem prazo de validade. É interessante pensar que assim, a esperança ela é tão fundamental na caminhada, principalmente em dias que o sol insiste em não aparecer. E a pergunta principal, né, já que a gente fala e levanta essa ênfase sobre a esperança, é como que a gente consegue obter essa esperança que é fundamental na caminhada ao longo de uma caminhada, ao longo de um amadurecimento cristão. E o legal é a gente olhar até para o que a Escritura ela reflete. Deixa eu até puxar aqui a passagem. E aí entram essas palavrinhas, né, que eu falei lá, as 4 palavrinhas que eu falei que são essenciais para que a gente consiga entender e ter uma compreensão de esperança. Como que nasce essa esperança? E a gente vai fazer aí na ordem certinha como é que a gente consegue entender isso legal. A gente vê que a ênfase de Paulo é dizer que há prazer, existe prazer mediante as dificuldades. Isso eu acho que é um pouco complicado até de se entender, né? Que, na verdade, a gente acaba vivendo um contexto, assim, muitas pregações que a gente acaba vendo, vou pensar assim, nível Brasil, a gente acaba sendo bombardeado por muitas teologias e muitos pensamentos cristãos ou de influentes líderes religiosos, que eles acabam pregando uma vida cristã isenta de dificuldade. E acaba enganando muitas pessoas achando que estar com Cristo é viver sem dificuldades, sem desafios, sem tribulações. Está amarrado. Eu não posso passar por uma tribulação. Até quando a gente vai pensar sobre escatologia, não, os crentes eles não vão passar pela grande tribulação. E isso é interessante, que se a gente parar e ter um olhar mais crítico em relação às escrituras, a gente vai encontrar um povo de Deus que em todo momento passou por tribulações, passou por dificuldades, foi desafiado em muitas situações, não para que eles perdessem ou para que eles vencessem, se tornassem super-heróis de forma alguma, mas para que houvesse amadurecimento. Então, para a gente entender o que é ter uma esperança plena no propósito de Deus, o primeiro passo que a gente precisa compreender, ter um entendimento legal, é sobre a importância das dificuldades, das tribulações na nossa caminhada. Reginaldo, você já passou por alguma tribulação, Reginaldo? Hoje, é diário? Isso é diário? Não fala assim que assusta. Isso é diário? Jesus já falou, né? Já tinha falado. No mundo tereis aflições, no mundo terei tribulação, vai ter luta, vai ter guerra, vai ter dificuldades. E isso é inerente. Isso faz parte da nossa caminhada. E é interessante que você falou ali que, de acordo com as palavras, né, com os textos de Paulo, ele dá a entender não, ele afirma, né, que existe certo prazer nas lutas, nas tribulações. É porque, para a gente chegar a esse nível, é porque a gente precisa ter a compreensão que essas dificuldades, as tribulações, as lutas que a gente passa, tem a ver com os cumprimentos das promessas de Deus na nossa vida. Fazem parte de um forjamento, né, de caráter, de uma preparação, de um treinamento, muitas vezes também tem a ver com treinamento, e porque também a gente entende que tem algo à frente que nos espera. E essas tribulações, elas são necessárias, elas são importantes para todo esse trajeto. Né? Nos nossos bastidores, tu tinha falado algo bem interessante sobre não sei se é sobre a definição da própria palavra, a etimologia da palavra tribulação, que tinha ali um significado bem interessante. Claremente, por favor. Então, na própria revista, né, tem lá na metade mais ou menos dessa lição, ele fala aqui assim, ó, ele pega as palavras no original, né? Tribulação, tilpsis, é o ato de prensar, imprensar, pressão. Metaforicamente, é opressão, aflição, tribulação, angústia, dilemas. Olha que interessante. Quando a gente ouve só tribulação, né, no português, a gente entende como apenas aquilo que está trazendo um problema em si, e a gente não pode retirar nada de bom desse momento. Mas quando a gente pega no original, e eu pego aqui a parte quando ele diz de prensar,
eu lembro logo da azeitona, né? Quando vai para a prensa e é espremido e sai o azeite. Então, olha só, naquele ato de sofrimento das azeitonas, sai algo bom. Eu, particularmente, gosto muito de azeite na comida, na própria salada, em qualquer tipo de receita assim que leva. Eu gosto muito. E o azeite é algo nobre, só que ele só é extraído quando as azeitonas são prensadas. Olha que interessante. Então, tribulação, quando nós passamos por tribulação, esses momentos eles podem nos fazer melhor. Eles podem nos extrair de nós coisas boas. Olha que interessante. E quando Paulo diz lá nessa carta aos Romanos sobre tribulação, ele está falando sobre isso. Ó, pressão, imprensar, tem a ver com a aflição, com a angústia, com dilemas. Quem não tem dilema? Meu Deus, essa vacina vai sair ou não vai? Meu Deus, o Brasil vai mudar ou não vai ano que vem? A política, Jesus, essa questão religiosa no Brasil, não só no Brasil, no mundo, são dilemas que nós temos que fazem parte. E nós precisamos entender e compreender todas elas. A questão também da tribulação me lembra muito do ambiente escolar, né? Que a gente fala sobre prova, né? E eu até vi esses dias uma notícia aí que, devido a essa situação que a gente está vivendo no país, eu acho que alguns colégios vão ter vão aprovar, né? Aprovar automaticamente os alunos, né? Ou seja, Isso. galera aí pode Aprovação acordar automática. mais tarde, não vai estudar, não vai isso aquilo. Mas eu me lembro muito da minha experiência no ambiente escolar, quando a professora falava que ia ter prova dia tal, ou quando eu entrava na sala e descobria que a prova era naquele dia. E Jesus. por mais desafiador que fosse aquele momento, a reflexão, no momento, naquele tempo eu não tinha essa mentalidade, mas hoje eu tenho essa mentalidade que a prova, né, os testes, eram aplicados testes também, né, a prova e os testes, eles sim eram para poder me provar, sim, eram para poder me testar, para que houvesse um amadurecimento no meu currículo escolar. Ou seja, eles testavam o meu conhecimento para saber se eu estava apto a alcançar um outro patamar. Opa, sem referências, sem referências. Eu era colocado não vou dizer um extremo, mas eu era colocado em cima de um desafio para que eu fosse ali prensado, né? Ali apertasse literalmente a minha cabeça para poder ver se saía alguma coisa, se eu lembrava, para poder saber se eu merecia estar ali num outro patamar, numa nova série. E muitas das vezes, na nossa caminhada cristã, a gente quer criar uma caminhada cristã que ela não tem a dor, ela não tem a renúncia, ela não tem o sacrifício, ela tem só os bônus, ela não tem os ônus. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, é sinal de morte violenta. Mas hoje a gente conseguiu adaptar essa realidade em contextos que ser um discípulo de Cristo é esbanjar de luxo, de prazer. E quando a gente vai falar sobre dificuldade, provação, tribulação, opa, tá amarrado, isso não é de Deus, não. Em nome de Jesus, sai para lá. Ui, bate na madeira 3 vezes. E a gente quer desviar disso. E quando eu desvio de uma dificuldade, de um desafio ali proposto, colocado por Deus para que haja crescimento, eu simplesmente não consigo alcançar essa nova série. E é interessante, é importante, até mesmo, eu não sei, eu acredito que por mais que possa ter níveis diferentes ali, todos nós passamos e estamos passando por momentos que são desafiadores. E que essa palavra, essa lição de hoje, ela venha trazer uma reflexão de esperança, em entender que, por maior que sejam as dificuldades, elas não têm poder para me travar, pois tem uma motivação. E qual é essa motivação? Aí a gente vai agora ver um outro passo. O que a tribulação ela promove, ela cria ali em mim, conforme a leitura que a gente faz ali em Romanos? Ela gera em mim ali a perseverança ou a paciência. E aí, Reginaldo, o que é essa perseverança e paciência nesse contexto que acaba sendo criado através da tribulação? Tá na ponta da língua? Fala aí. Sim, com certeza. Mas antes, só tocar num ponto que é importantíssimo e a gente deixou passar batido, e na nossa prévia você até falou, porque assim, nas coisas de Deus, mesmo que muitos queiram mostrar que não, muitos até procuram ensinar dessa forma que as coisas de Deus é tudo
vamos que vamos, do jeito que for, as coisas vão acontecer. Mas não, Deus é Deus de princípio. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus metódico também. Não metodista, mas metódico. E no texto que a gente leu, o texto base de Romanos 5, Paulo fala assim: tendo sido, pois, o quê? Justificados pela fé, temos paz com Deus através do Senhor Jesus, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de quê? Da glória de Deus. E não somente isso. Aí sim ele vem falar sobre as tribulações. Aí a tribulação produz paciência, que produz experiência, que produz esperança. Então, mas primeiro de tudo é justificados pela fé. O primeiro ponto é esse. Aí a gente precisa ser muito claro. Lógico que eu também, mesmo sendo mais conservador em relação ao Daniel, né? Daniel é mais eclético, tem aquele jeitão dele, mas eu entendo também que esse cristianismo quadrado que muitas vezes a gente vive, que a gente coloca, que muitos colocam, é fadado ao fracasso, infelizmente. Porém, tudo isso que a gente está falando aqui, se não passar pela fé em Jesus, se não passar pela remissão de nossos pecados através do sangue de Jesus, de nada vai valer. Aí eu posso até falar, eu acredito sim em Jesus. Não, eu tenho fé em Deus. Muitos falam isso, né? Eu não sou cristão, eu não sou evangélico, eu não sou religioso, mas eu acredito em Deus. Nada disso vale. Não vai acontecer nada. Agora, a partir do momento em que eu entendo que Jesus foi na cruz, morreu por mim, verteu aquele sangue pelos meus pecados e eu o aceito de uma forma plena, de uma forma até mesmo pública, eu sou justificado. Os meus pecados, eles são pagos, eles são apagados, eles são limpos através do sangue do Cordeiro. Então, pela fé, eu sou justificado. A partir desse momento, eu tenho paz com Deus. Olha que interessante. Primeira coisa, eu tenho paz com Deus. Isso tem a ver com o meu espírito, a minha paz em Deus. E a partir desse momento, ele me permite, através da graça, eu passar pelas tribulações glorificando. Aí eu lembrei até de um louvor aqui que Daniel gosta muito. Eu vou cantar, Daniel. Eu já até sei qual é. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Então existem os seus processos, suas etapas. Não que seja uma receita de bolo, né? Vou colocar 5 ovos, 1 quilo de farinha e vai dar sempre certo. Não, não é bem assim. Porém, existem etapas, existe processo. Então, aí falando sobre perseverança, o que eu entendo como perseverança? Perseverança, logo vem à mente insistir. Logo vem à mente permanecer firme. Eu perseverar é eu estar ali firme num propósito. Mesmo, um exemplo, eu estou, não que eu tenha essa experiência, né? Mas só como exemplo. Eu estou num bar, no mar, num navio, num barco. Eu vejo muito o programa no Animal Planet, né? Aí tem aquelas pescas submarinas lá, pesca perigosa, tal, não sei o quê. E os camaradas estão ali, o mar está revolto, as ondas estão fortes demais, os camaradas não estão nem aí. Estão lá lançando as redes, jogando umas caixas lá para pegar uns caranguejos gigantes e tal, porque eles creem que a perseverança em firmar aquela situação vai trazer benefício. Ao final daquele momento, eles vão ter ali os seus peixes, os seus produtos ali que eles foram buscar, e vai trazer a renda para eles. Então, eles precisam ser perseverantes, manter firme naquele propósito. Eu projeto algo, eu me planejo em relação a uma situação, e eu vou ser perseverante neste caminho até chegar no objetivo. Durante este caminho, muitas coisas vão acontecer. E eu preciso perseverar. Você fez outra pergunta, foi em relação a quê? Não, foi. Era isso, né? É que eu usei também a palavra paciência, que é o que nos tem faltado Verdade. num contexto geral. Isso porque a gente é muito imediatista, a gente quer tudo de uma forma tão imediata, e a nossa tecnologia e a nossa cultura, ela propõe isso, que ter paciência é um grande desafio, e para muitos é até uma tribulação. Porque a gente não consegue parar para esperar. Eu estava conversando com uma professora. Uma professora? Foi? Não, desculpa, eu estava vendo um vídeo de uma professora, até
esses dias aí foi Dia dos Professores, né? E a professora, ela falando como ela se comunicava com uma amiga dela, que era por cartas. Até a pastora também comentou isso, não sei se foi no culto. Gente, minha memória me trai às vezes. Mas essa questão da comunicação por cartas, caraca, cara, você imagina quanto tempo que demorava? Você imagina mais atrás ainda, nossa, que não tinha um recurso, a dificuldade que tinha, para o tempo que se demorava para poder chegar uma informação. Às vezes você vai falar que o fulano tá doente, a informação chegou, o cara já morreu, já não tem nem mais os dentes na boca, que demora. E a gente hoje tem uma cultura que ela propõe tudo de uma forma tão rápida para a gente e que nos deixa completamente impacientes. E assim, a gente não é só impaciente num contexto cultural, num contexto do nosso cotidiano. A gente se torna impaciente também mediante a nossa vida espiritual. A gente se torna impaciente mediante também as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. E olha, essa impaciência também não é exclusivo nosso. Lembrei agora do povo no deserto. A impaciência para poder encontrar o caminho permitiu que esse povo começasse a reclamar de ser o tempo inteiro sustentado por Deus, mas eles achavam, né? Eles não, né? Nós, né? Eles não são exclusivos nisso. Nós somos sustentados por Deus o tempo inteiro, mas conseguimos achar um lugarzinho para poder questionar, para poder reclamar, e isso tem tardado encontrarmos a plenitude do Senhor Jesus Cristo. Não porque ela não se revela para nós, mas porque a gente não consegue limpar os olhos de forma que fique nítido aquilo para nós. A gente coloca tantas coisas, tantos óculos, tantos colírios, tantas lentes de contato, que a gente, em vez de deixar a nossa visão mais nítida, a gente deixa ela completamente mais embaçada. É um desafio muito grande, e o Reginaldo ele colocou, é interessante, a perseverança, essa constância, né? Você entender o porquê você está ali, ou até mesmo sem entender muito o porquê está ali, mas na motivação de que eu preciso ser constante, precisa haver uma estabilidade, eu preciso ter ali uma fidelidade, eu preciso ali esperar. E me lembra muito, eu vou ver se eu consigo colocar aquela imagem, que é uma fotinha que ilustra bem essa questão de persistência, de paciência, perseverança, que são dois homens, dois mineiros, né? Não mineiros de Minas Gerais, mas dois mineiros, eles ali minerando, lógico, né? Pescando que não seria, eles ali para poder encontrar uma pedra preciosa ali. E tem um que está faltando muito. Deixa eu ver se consigo lembrar primeiro esse exemplo, porque eu estou falando e não estou lembrando. Tem um que está bem perto de encontrar a pedra preciosa, mas ele perdeu a paciência e ele desiste da caminhada, e ele tá voltando e falta ali. Vou ver se eu coloco a foto, você vai conseguir entender. Então, vou fazer o seguinte: tá vendo essa foto desses dois mineiros ali? Isso representa muito bem a nossa falta de paciência. Estamos muito próximos de alcançar algo, de dar mais um passo, mas a nossa falta de constância, de estabilidade, de até fidelidade, eu posso colocar assim, nos atrapalha e nos tornamos impacientes. Quando somos impacientes, a gente não consegue dar o próximo passo. E qual é o próximo passo que a gente acaba entendendo nessa leitura linda que a gente fez em Romanos? Que é a experiência. A experiência tem tudo a ver com a nossa tradição metodista, você concorda, Reginaldo? Com certeza. Experiência é parte integrante da nossa história, né? Mas, ô Dani, sobre paciência ainda, estou até lendo aqui, ó, no original, olha que interessante, que a perseverança, né? Upomone, que é estabilidade, constância, tolerância. No Novo Testamento, característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações. E essa paciência, essa perseverança produz experiência. E como o Dani falou sobre a história metodista, né? John Wesley, Carlos Wesley, Susana Wesley e mais alguns, Daniel Santana, Lélio Pereira, né? Pastor Luiz Carlos, você conhece, né? Pelo menos de nome, né? Eu sempre falo. Então, isso gera experiência, momentos em que a gente vive que nos dão não só bagagem, mas nos dão robustez, nos dão robustez como homens e mulheres de Deus, como servos, como cidadãos também, não é verdade? E quando a gente fala sobre a caminhada cristã,
e até sobre o nosso próprio contexto, a nossa tradição, né? A gente vai ver que o diferencial na vida de John Wesley, a questão da experiência do coração aquecido, é o que o próprio nome traz ali, a experiência. Ele tem uma mudança de vida depois que ele se permite viver algo novo. Até então, o seu contexto de fé, a sua liturgia era algo que era vazio, incompleto, era um mero ritual, muitas vezes morto, bem mecânico, até o ponto que ele se permite ter uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Isso não é exclusivo do metodismo, não. Se a gente parar e olhar outras tradições, a gente vai ver que a experiência, ela nos proporciona isso. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai ver o legado de experiência de homens e mulheres de Deus. A experiência nos permite dar um passo. A robustez, eu gostei dessa palavra. A robustez me fez lembrar, sabe o que agora, Reginaldo? Me fez lembrar a couraça, a carcaça, que você só consegue adquirir ali. Aí eu lembrei agora, olha só como a minha mente vaga, ó, me lembrei agora daquele cara, do atleta que luta Muay Thai. É aquele cara, você já viu em vários filmes que o cara, não, do Muay Thai da canelada no coco, no coco não, na parede, tudo quanto é lugar. O bicho lá é doido, quebra ferro, faz tudo. E ele, quando ele inicia ali os seus primeiros momentos lá nessa arte marcial, a primeira canelada dói mais nele do que onde ele tá chutando. Ready? Mas conforme o tempo passa, aquilo ali caleja, aquilo ali cria uma camada, aquilo ali acaba se adaptando, cria uma robustez que, poxa, para ele dar um chute na pedra é simples, é como o Daniel estivesse estalando o dedo ali. E quanto mais a gente se permite ter experiências, mais a gente aprende, né? Quanto mais experiências a gente consegue adquirir, mais sensato o nosso coração ele se torna e mais inclinados os nossos ouvidos eles se colocam diante de Deus. Porque quanto mais experiência eu tenho, mais eu começo a entender quão falível que é a minha mão. Olha o que a gente está falando. Eu preciso das dificuldades, eu vivo mediante as tribulações. Eu preciso aguardar, eu preciso esperar para que isso gere uma experiência, para que isso gere uma motivação, para que isso faça com que os meus olhos permitam compreender, contemplar aquilo que o Senhor ele está fazendo na minha vida, o que ele quer fazer na minha vida. Aí a gente vai lá pensar, imagina se Davi não tivesse a experiência de encarar um leão, um urso. Talvez quando ele olhasse um gigante grande, porque o gigante tem que ser grande, né? Mas quando ele olhasse o gigante na frente dele, ele poderia titubear. Talvez ele não daria o primeiro passo. Talvez ele não pegaria a pedra. Talvez ele nem afrontaria aquele gigante que primeiro afrontou a fé de Davi. A experiência nos permite olhar com outros olhos. A experiência diferencia. Aí eu me lembrei agora do UFC. Gente, eu tô com várias lembranças, né? A experiência separa os homens dos meninos. Poxa, o UFC. Ô, Dani, né? Sabe o que eu lembrei aqui também em relação à experiência, até saindo um pouquinho do campo bíblico, né? Personagens bíblicos, a vida de casado. Eu, por exemplo, com a minha esposa, né, a Glaucia, a gente namorou 5, 6 anos. E depois nós casamos, noivamos, melhor, a gente ficou 6 meses, noivamos. Depois mais 4 anos e meio e casamos. E estamos aí vamos completar mês que vem, 13 anos de casado. Você tem 7 de casado, né? Você faz essa pergunta se eu errar ao vivo, Eduardo vê? Aí eu. Sim, foi 2013, a experiência vai falhar. Tô brincando. Foi setembro, Antonella nasceu, ela estava grávida. Eu sei, é que eu demoro um pouco a fazer a conta. Queria ver se você estava ligado. Então, quando a gente pega nossos relacionamentos, no início, claro, no início é muito, muito bom, né? Tudo é muito às mil maravilhas. Mas conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai se relacionando, a gente vai pegando experiência. Tipo, caramba, ela não gosta quando... Lógico, a gente já é casado, né? Porque antes do casamento isso não pode. E ela não gosta quando a gente está acordando de manhã
a gente dá uma catucadinha nela ali na barriga, porque ela fica nervosa. Então, eu não vou mais fazer essa catucada. E ele não gosta de, ao acordar, o, o ventilador ser desligado. E assim a gente vai pegando experiência, e essas experiências, de uma forma natural, elas vão nos fazendo melhores, lógico, quando nós estamos predispostos a isso. Porque tem muitos casais que, infelizmente, a experiência vai só piorando as coisas, porque o marido não abre mão das suas convicções, as esposas, as mulheres, não abrem mão também dos seus pontos de vista. Então, acaba que as experiências só vão trazendo coisas ruins no relacionamento. Mas, de acordo com a palavra aqui de Paulo, em Romanos, essa experiência ela vai nos trazer algo bom. Essa experiência ela vai nos permitir sermos pessoas melhores. São essas experiências que vão firmar nossos passos. E é muito interessante, eu lembro desse pastor que eu falei, pastor Luiz Carlos, ele sempre falava isso: busque experiências com Deus. Eu não estou falando apenas de dons espirituais, falar em línguas, ter visões, mas buscar experiências sobrenaturais com Deus. Você, pela madrugada, você está orando ali e tal, mas buscar em Deus: Senhor, fala comigo de uma forma sobrenatural. Ou eu estar no meu trabalho e uma pessoa chegar assim, de alguma forma ruim, sofrendo, e eu ter uma palavra, e aquela palavra vir de encontro ao coração dela, e ela sentir paz, ela sentir algo gostoso no coração. Você colocar, impor as mãos na cabeça do seu filho ali que está com febre, está com uma dor de cabeça, e a cura acontecer. Essas experiências nos formam de uma forma... Isso foi ótimo, né? Nos formam de uma Eu forma... também estou assim hoje. Essas experiências, ela nos capacita a prosseguir, a perseverar, a manter a nossa fé. Essas experiências são importantíssimas. Como o Dani falou do John Wesley, a experiência que ele teve do coração aquecido traz frutos até hoje. Porque muitas pessoas, ao ouvir a palavra de Deus através de uma igreja metodista, têm os seus corações transformados, têm suas vidas transformadas, não pela metodista, mas pelo poder de Deus. Mas iniciou ali na vida do Wesley, em relação ao metodista, foram experiências. E quais são as experiências que nós estamos tendo? Temos buscado ter experiências com Deus? Será que no nosso trabalho nós procuramos ter experiência para auxiliar o próximo, para fazer algo melhor? Não é verdade? A experiência nos permite nos aproximarmos, nos permite melhorar o relacionamento. Quer seja um relacionamento conjugal, quer seja uma experiência com amigos, a gente cria uma proximidade, e sim, com o Senhor Jesus Cristo, a experiência com Deus nos traz a aproximação. Nós conseguimos entender quão falho nós somos, onde a gente consegue andar e onde a gente precisa ali, opa, até aqui Deus me deu, Senhor, dirige os meus passos para que eu não fale contra o Senhor. A experiência é algo necessário e experiência é algo também que fortifica a nossa fé, né? Crente, aquela musiquinha que eu botei numa escola dominical dessas aí da vida. As irmãs que oram têm história para contar. As irmãs que oram lá no céu tem lugar. A experiência, ela nos permite ter histórias para poder contar. E não histórias que vão nos levantar, nos colocar em algum patamar, mas histórias que vão exaltar o nome de Deus, assim como a gente vê na Bíblia. Quer falar, Dani, Reginaldo? Quero, até para que eu vou finalizar minha fala aqui, aí você caminha aí para o final. É interessante sobre experiência, que vai gerar esperança, né? Mas ainda falando sobre experiência, e esse camaradinho aí que escreveu essa carta aos Romanos, é muito interessante. Em Romanos também, 8, eu só vou ler um versículo, 18 fala assim, ele, né? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O camarada que falou isso, lá em Atos, aí eu vou ler esse versículo, esse textinho aqui rapidinho, olha que coisa interessante, profunda. Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência de ser apedrejado, de ser violentado dessa forma, mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E
tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com Jesus, com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E assim ele prossegue. Vai para mais algumas cidades e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram os gentios à porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. O camarada, ele acaba de ser apedrejado, de ser espancado, e é tão interessante a simplicidade da palavra, que diz que após ele ser apedrejado, ele se levanta e no outro dia parte para uma cidade. E ele começa a pregar, ele vai numa cidade, vai em outra, e eu até anotei aqui, fiz até os cálculos aqui, pesquisando, ele caminha de uma cidade para outra, isso após ser apedrejado, isso após ser espancado. Ele sai de Derbe e vai para Listra, sempre pregando, sempre anunciando o evangelho. São 120 quilômetros. É mais ou menos a distância Macaé-Saquarema. Depois de Listra, ele vai para Icônio. É mais 100 quilômetros. É mais ou menos de Saquarema a Magé, 100 quilômetros. Depois de Icônio, ele vai para Antioquia. São mais 175 quilômetros. É mais ou menos de Magé, não sei quem conhece Magé aqui, eu sou nascido e próximo a uma cidade de Magé, sou de Itaboraí. De Magé a Cabiúnas, aqui em Macaé. 176 quilômetros aproximadamente. E depois de Antioquia, da Psídia, ele vai para Perge, que são mais 125 quilômetros. É mais ou menos, de novo, de Cabiúnas até Saquarema. Esse camarada, ele percorre mais ou menos 540 quilômetros. Na época não tinha Uber, não tinha 99, né? 99, táxi, não tinha essas coisas, ônibus, táxi, não tinha nada. Talvez ele estava aí a cavalo, de mula, não sei. Mas ele percorreu aproximadamente 540 quilômetros após ser espancado, apedrejado. Ele foi pregar o amor de Deus. Ele foi falar de Jesus. E diz o texto em Atos, e esse texto em Atos não foi escrito por ele, foi escrito por um outro homem, Lucas. E diz que por onde ele passava, os discípulos eram feitos discípulos. As pessoas ouviam aquela palavra e se convertiam ao evangelho de Cristo. Experiências que ratificam a caminhada de Paulo a ponto dele chegar numa outra carta e falar: eu suporto as pressões, precisamos saber viver na escassez como na abundância, viver no pouco, mas também no muito. Quando ele chega a esse ponto de falar tudo isso, é porque ele teve experiência, ele foi provado, ele passou por teste, ele passou por julgamentos, ele foi aprovado, ele teve seu caráter provado. Nós precisamos buscar isso, nós precisamos buscar essas experiências. E ao passar por essas experiências, produz a famosa esperança que o Daniel vai estar fechando aí com a gente. Esperança. Nossa, experiência é fundamental. Esperança. A gente só consegue alcançar a esperança quando a gente sabe para onde precisamos olhar. Na verdade, a esperança ela vai ser isso. O norte para onde o nosso coração está inclinado. O lugar que vai trazer paz, calmaria e completar ali o nosso ser. Quando nós falamos da caminhada cristã, eu só consigo entender o que é esperança quando eu me permito ter uma experiência. Ou seja, eu só consigo dizer que tenho esperança em Deus quanto a minha fala ela é comprovada pelos meus atos de justiça, pelos meus sacrifícios e pelas minhas renúncias. Se isso não acontecer na minha vida, eu simplesmente só falo. É só uma falácia. É só um simples Palavras dizer. ao vento. É irrelevante, porque é só uma argumentação que não tem fundamento nenhum, baseado na minha própria vida, baseado no meu próprio caráter. Esperança.
Se você é aquele que fala, eu tenho esperança em Deus, e você ainda não conseguiu entender esses outros pontos que produzem a esperança, é necessário parar, repensar, refletir na caminhada e se permitir ser administrado pelo Senhor Jesus Cristo. Reginaldo, você é um homem que tem esperança em Deus? Eu preciso. Lembrei até do pastor Rafael aqui, só que ele falava em relação à fé, né? Se eu não crer, eu morro. E a minha esperança, eu sou um cara, um homem que tenho sim a minha esperança, eu creio que as coisas vão acontecer. Claro que sou muito racional e isso preciso estar trabalhando bem, mas a minha esperança em Deus, ela permanece firme. Até naquela nossa aula ao vivo, né, que a gente falou sobre escatologia, que é um tema que não que eu não goste, mas é algo que eu não entro muito no mérito, porque para mim, eu entendo que essa certeza ela precisa estar latente no meu coração todos os dias, que no fim dos tempos vamos passar por um julgamento e eu creio que Deus tem o melhor e eu estarei naquele melhor. Então isso é uma esperança que eu tenho, que Deus já fez algo grandioso e que me espera. Porém, para eu alcançar isso, eu preciso passar por essa trajetória, ter toda essa trajetória, esse caminho que não vai ser fácil, que não é fácil, não tem sido fácil. São muitas tribulações, são derrotas, eu tenho falado muito isso. A gente sofre derrotas, sim. A gente sofre perdas. A gente passa por naufrágios. O próprio Paulo, né, também passou por naufrágios. Porém, a minha fé, que está ancorada no poder do Senhor, me faz visualizar o horizonte e me faz gerar esperança que algo muito maior que me espera não é comparado a tudo isso que eu estou vivendo aqui. Isso tudo que eu estou vivendo é muito pequeno. Então a minha esperança está alicerçada no Senhor. O Senhor é a minha esperança. A esperança da glória, a estrela do amanhã. Ele é a minha esperança. E eu me considero, sim, um homem esperançoso. Amém, bênção. Vou trazer aqui a nossa conclusão para a gente poder encerrar a nossa aula. Há um ditado popular que afirma que a esperança é o último que morre. Ditado esse que não se aplica à esperança cristã, cujo fundamento está justamente na vitória da vida sobre a morte. Cristo é a nossa esperança. Por isso, não paralisamos diante do sofrimento. Antes, encontramos por meio da fé forças para superá-lo. A esperança cristã nos ajuda a celebrar a salvação, a superar a tribulação e a trabalhar na missão de mostrar ao mundo a fonte da nossa fé e da nossa esperança, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso lindo, amado, nosso melhor amigo e o nosso grande super-herói. Que os desafios não sejam mais fortes do que a nossa vontade de se aproximar do Senhor Jesus Cristo. E que esse desejo de estar perto do Senhor Jesus Cristo traga sempre aos nossos corações a força necessária para enfrentar os obstáculos, as provas, os testes, os desertos, numa linguagem mais crentez da vida. Que esses desafios eles não venham ofuscar o grande brilho que a salvação ela nos trará. A grande paz que a gente sentirá ao encontrar o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas e para os nossos corações. É duro passar por dificuldades, cada um tem as suas, cada um tem as suas dificuldades em níveis diferentes, mas uma palavra de esperança para você, meu irmão, minha irmã. O Senhor, ele não nos testa, não nos prova com coisas que nós não conseguimos suportar. E o Senhor, em todos os momentos, ele nos ensina. E muitas das vezes, através da nossa vida, ele ensina a outras pessoas. Por mais difícil que seja, e eu me lembro daquele louvor da Luma Eupídio, né? Vai ser difícil, eu sei. E isso é a caminhada cristã. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, não quer dizer que isso não é prazeroso e que isso não nos traga alegria. Estar com o Senhor Jesus Cristo é transcender o que o mundo planeja para a gente ou nos faz acreditar o que é dor, o que é tristeza. O Senhor Jesus Cristo, ele é além
disso e nos permite viver sobre essas dificuldades, vencendo elas, por mais que venhamos até a perder em algumas situações. Isso não tira de nós a alegria nem a esperança de estar com o Senhor Jesus Cristo. Reginaldo, suas considerações finais? Ô Dani, você na leitura da conclusão e essa explanação final aí, eu estava aqui lembrando, e não deixa de ser uma experiência minha, isso vai aqui até para os adolescentes, que com certeza vão estar assistindo, têm assistido a nossa escola dominical. Na minha adolescência ali, pré-adolescência, eu tive alguns problemas relacionados à saúde, e eu sempre fui um garoto muito tímido, eu tinha medo de sair na rua, e isso durante muito tempo da minha vida me fez perder muitas coisas. E os dias iam passando, e nós, quando somos adolescentes, né, parece que os dias são longos demais, a gente fica louco para chegar a 18 anos, para a gente ter a nossa autonomia. É engraçado que quando a gente chega na nossa autonomia, a gente quer voltar a ser criança, né? Mas enfim, deixa pra lá. E eu ficava assim, no meu canto, chorando, eu chorava, eu ficava, poxa, isso não vai acabar. E conforme eu fui entendendo a vida, né? Mesmo ali na adolescência, eu sempre tive essa resiliência, né? Não conhecia essa palavra, né? Mas hoje eu entendo. E quando passavam-se os dias, aquela dor sumia, aquela sensação de impotência, ela sumia. E eu fui aprendendo assim, o dia vai passar, e daqui 1, 2, 3 dias, isso que eu estou sentindo vai passar, eu não vou ter mais. Eu vou entender melhor, eu vou vencer esse meu medo, eu vou conseguir sobrepujar essa minha dificuldade. E assim eu fui aprendendo, e quando chegava dias assim que eu estava com alguma dor, com alguma dificuldade, eu chorava, mas aí eu começava a pensar, puxava um pensamento assim, não, vai passar. Amanhã, quando amanhecer, eu vou estar melhor. Amanhã, quando eu acordar, eu vou conseguir fazer essa situação aqui. E aí eu fui aprendendo. E da mesma forma é com Cristo. A gente, ao se deparar com as dificuldades, quando entendemos que Deus é o nosso Senhor, isso nos dá esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há 2 domingos atrás eu trouxe uma ministração na nossa igreja e eu falei no finalzinho sobre esperança, e eu lembrei daquele texto em Jó, que tem a música muito conhecida, né, Diante do Trono. Há esperança para o ferido, como árvore cortada, marcado pela dor. Ainda que da terra não floresça, mas se as raízes estiverem ali, próximo das águas, somente com o cheiro das águas florescerá. E muitas vezes a gente pode passar assim e ver amanhã não, segunda-feira, Dani, você estiver lá na empresa, eu vou te mostrar, tem uma árvorezinha até parecida assim. A árvore ela foi cortada e aonde cortou está brotando novos ramos. Muitas vezes na nossa vida são assim. É assim. A gente pode estar ferido, pode estar machucado, mas nós temos a esperança em Cristo, e mesmo que esteja morto, isso pode florescer. Isso tende a florescer ao cheiro das águas, e as águas é o Senhor, é Jesus. Quando estamos enraizados nele, mesmo que estejamos caídos, ele nos levanta. É interessante, aí agora se eu fecho a minha fala, tem uma perguntinha, né, na nossa lição, como a esperança cristã nos ajuda a lidar com as tribulações? Pensa aí um pouquinho. Como a esperança cristã nos ajuda a lidar com as tribulações? E o nosso pastor Lélio, ele mandou uma mensagenzinha para a gente, né? E ele fala assim, a esperança nos faz enxergar possibilidades diante das circunstâncias desafiadoras e sonhar com um futuro brilhante na terra e no céu. E essa esperança é somente em Cristo. É como se fosse um óculos. Olha que bonitão sem óculos, cheio de olheira. A Gato. esperança em Cristo é como se fosse um óculos. Ao adicionar na minha visão, as possibilidades elas clareiam. O que está obscuro fica claro. E eu consigo enxergar um horizonte muito mais bonito. Amém? Amém. Eu fechei minha Bíblia aqui e eu Mas fiz fala aí.
um plannerzinho aqui, né? Um controlezinho de dias que eu sempre esqueço de seguir, mas eu lembrei de um negócio que eu coloquei nele. Eu coloquei nesse aqui de casa e coloquei lá do serviço também. E olha só aqui que eu coloquei. Daniel, se o dia for muito desafiador e você pensar em desistir ou matar alguém, entre aspas, vai até o pátio, olhe para cima e lembre-se para quem você trabalha. O Olha Senhor aí. é minha esperança em todos Isso os aí. momentos. Eu Glória a Deus. preciso confiar, descansar e parar de fazer força. A força que vence, que quebra os grilhões, é do braço do Senhor e não é do meu braço. Show? Tamo junto, Amém. que momento legal. Acho que essa foi a nossa aula mais longa e também uma aula Verdade. muito gostosa, foi bacana. E espero que você, ao ouvir esse conteúdo, você também tenha a esperança, né? Ali tenha também a fé e o desejo de compartilhar esse material com outras pessoas. Só para deixar uns recadinhos paroquiais para você e deixar também uns beijos para os amigos que me pediram, quero te lembrar que a gente está tendo os nossos cultos presenciais. Tem aqui, vou botar em algum lugar aqui, ó, talvez aqui embaixo, o linkzinho do QR Code para você poder fazer sua inscrição. A gente não está com a modalidade dos cultos presenciais às quartas-feiras e estamos com os cultos aos domingos. Então, se quiser participar lá, ver a gente olho no olho, ainda não dá para dar nenhum abraço, só aquele abraço assim fictício, mas está valendo. E a gente vai estar junto lá adorando ao Senhor Jesus Cristo. Se por um acaso você não conseguir estar no culto presencial, também não deixa de assistir as programações do nosso culto pelo canal da nossa igreja. Então se aproveita e se inscreve aí. Quero deixar uns beijos bem bonitinhos e deliciosos para uns amigos que me pediram, legal, lá do serviço, os meninos que têm assistido a gente, que é o Franciomar, que é o Dejaí, que é o Wilson, o Adivino e o Ricardo Moitinho. Beijo, amo muito vocês. Legal vocês estarem apoiando esse trabalho. Que o Senhor abençoe a vida de todos vocês que estão nos ouvindo. E agora vai ter no finalzinho desse vídeo um momento muito especial que o Reginaldo também não sabe e eu vou fazer questão de não falar para ele. Então ele só vai assistir isso aí no final de quando ele assistir o culto, não, olha, aleluia, a nossa escola dominical editada. Fala, Reginaldo, falei até em mistério aqui agora. Não, lembrando a galera, esses aí que você falou, a galera lá do trabalho, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal aí da igreja, mas aí embaixo nos comentários, coloque sua pergunta, sua dúvida, seu ponto de vista, compartilha com a gente o que você achou desse ensino, desse estudo. Isso é muito importante, isso é legal, isso nos motiva e também nos faz crescer, nos faz ser melhores. Então coloca aí seu ponto de vista, sua pergunta, o que você entendeu, o que você não concorda, isso é bom, coloca lá, beleza? Que Deus esteja abençoando vocês, Deus abençoe sua vida, Daniel. Bem, aqui, a gente tem que terminar agora batendo a mão aqui assim, ó. Vai lá. Como é que é? Ih, calma não, aí. É o contrário. Um, dois, três e... Pá. Então, vai, e pum. Quase pum, foi na cara. E depois a gente assim, Thaís. Vai. Agora, aí... Chega a mão pra frente aí. Pera aí. Rapaz, a mão é grandona. Aí, pronto. Aí. Pum. Beijo, galera. Fica na paz. Amo muito vocês. Um beijo, um abraço. Fui. Pronto. Será que tava gravando? Pô, fala sério, cara. Tá. Boa noite, a graça e a paz a todos, irmãos e irmãs. Venho aqui desejar um feliz Dia dos Professores a todos os professores e especialmente os nossos professores da Escola Dominical. O Senhor continua abençoando a vida de cada um de vocês, que venha trazer para nossas vidas, nossos corações, a palavra do Senhor nos ensinando, nos dando sabedoria e discernimento através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e continue fazendo a obra do Senhor com muita alegria, amor e determinação no coração. Um abraço, um beijo a todos. Amém. Transmitir conhecimento não é apenas falar o que sabe, mas inspirar novas atitudes. A você, Duda, Glauci, Júlia, Daniel, Tiago, Eliane e todos os demais professores de Jardim Carioca, meu feliz Dia dos Professores. Olá, pessoal.
Eu vim aqui para homenagear a todos os nossos professores da Igreja Metodista Jardim Carioca, que com todo carinho e dedicação têm compartilhado da palavra do Senhor conosco, nos ajudando no nosso crescimento espiritual. A palavra do Senhor diz, lá em Romanos 12:7, que aquele que tem o dom de servir, sirva, e o que tem o dom de ensinar, ensine. Vocês têm praticado esses dois dons, que é o servir e o ensinar. Em nome de todos os alunos do Jardim mais lindo de Macaé, o nosso muito obrigada. Ser um ensinador da Palavra de Deus é um grande desafio, pois todos os dias você tem que estar se enchendo de fé e sabedoria para aprender e estar ensinando seus alunos a terem fé, força e coragem. Então, nesse dia, eu venho parabenizar a todos os professores do Jardim Carioca. Hoje eu estou aqui para agradecer em especial a tia Patrícia, a Ellen, ao Thierry e aos demais professores da escola dominical por dedicarem seu tempo em oração, para que nós possamos aprender mais sobre Deus com muito amor. Muito obrigada a todos vocês. Feliz Dia dos Professores. Feliz Dia dos Professores e tios e titias.